Vamos conversar de maneira franca, acolhedora e sem tabus sobre como aumentar o desejo sexual na terceira idade sem precisar recorrer a medicamentos, entendendo que essa é uma fase da vida repleta de transformações físicas e emocionais, mas que, ao mesmo tempo, pode ser vivida com muita plenitude, autoconhecimento e prazer. Muitas pessoas acreditam que, ao envelhecer, o interesse sexual deve inevitavelmente cair ou desaparecer, mas isso não corresponde à realidade para todos. Para muitos, é uma mudança natural do corpo e da mente, mas que pode ser contornada ou amenizada com algumas atitudes práticas e diárias que valorizam a saúde física, emocional e relacional. Nosso encontro de hoje tem como objetivo criar um espaço seguro, em que possamos abordar o assunto de forma aberta, respeitosa e informativa, para que você se sinta apoiado nessa jornada. Desde já, é importante reforçar que não há vergonha em querer melhorar o prazer, buscar novas experiências ou reacender a chama da sexualidade após os 60, 70 ou até mesmo 80 anos. Em muitas culturas, conversar sobre sexo nessa etapa da vida ainda é um grande tabu, pois existe a ideia equivocada de que a sexualidade é privilégio apenas das pessoas mais jovens. Mas a verdade é que a sexualidade faz parte da natureza humana em qualquer idade, e o desejo sexual pode sim continuar presente. Pode ser que ele se expresse de maneira diferente daquela que você vivenciou aos 20 ou 30 anos, mas isso não significa que precise ser menos satisfatório. Para entendermos melhor o que pode estar afetando o desejo sexual, vamos pensar em alguns fatores comuns que aparecem na terceira idade. Um dos mais conhecidos é a questão hormonal. Nas mulheres, a menopausa gera uma queda nos níveis de estrogênio, o que pode influenciar na lubrificação vaginal e na libido. Nos homens, a andropausa pode resultar em níveis mais baixos de testosterona, também alterando o desejo sexual. Porém, a forma como cada pessoa vivencia essas mudanças é muito particular. Algumas praticamente não percebem grandes transformações, outras sentem mais intensamente. Em qualquer uma dessas situações, o que realmente faz diferença é o cuidado integral com o próprio corpo e a mente. Exercícios físicos, alimentação adequada, atenção à saúde mental e, sobretudo, uma atitude aberta ao diálogo são iniciativas que podem trazer resultados significativos na melhoria do desejo sexual. É preciso também considerar que, ao longo dos anos, vamos passando por diversas experiências de vida, o que pode influenciar o modo como enxergamos nosso corpo e nossa sexualidade. Algumas pessoas acumulam traumas, inseguranças ou frustrações que podem repercutir diretamente na libido. Outras vivem momentos de estresse, ansiedade ou depressão, que também podem se refletir na diminuição do desejo. Não se trata apenas de um processo biológico, mas de uma soma de elementos emocionais, afetivos, culturais e relacionais. E justamente por ser algo multidimensional, vale a pena olhar para esse assunto com a devida atenção, buscando soluções que considerem todos esses aspectos. Por isso, antes de qualquer dica prática, é fundamental lembrar que o caminho para uma vida sexual satisfatória na maturidade passa pela autoestima e pelo autoconhecimento. Respeitar as limitações do corpo, mas também explorar suas novas possibilidades, é um passo importante. Muitos casais que começam a enfrentar dificuldades na relação, seja por falta de desejo, seja por incômodo físico, percebem que uma conversa franca sobre o assunto abre portas para redescobrir novas formas de intimidade. Isso pode significar modificar antigos hábitos que antes funcionavam, mas que agora não são mais prazerosos. Pode envolver também buscar novas maneiras de se relacionar, priorizando a qualidade do toque, da carícia, dos beijos, do abraço prolongado. E por falar em afeto, a comunicação é realmente um pilar fundamental aqui. Quando há um relacionamento, é muito relevante que ambas as partes estejam alinhadas sobre os desejos, as dificuldades, os medos e as expectativas. Nem sempre é fácil falar sobre o que se sente, principalmente quando se trata de um tema que foi reprimido durante tanto tempo. Entretanto, quando se cria um espaço de confiança mútua, o casal consegue ajustar a sintonia e encontrar formas de lidar com eventuais mudanças, sejam elas hormonais, emocionais ou de saúde.
Já para as pessoas que estão solteiras ou viúvas, a própria percepção sobre a sexualidade pode mudar. É comum achar que, não tendo um parceiro fixo, não há motivo para pensar em desejo sexual, mas não é necessariamente assim. A busca pelo prazer e pela intimidade pode se manifestar individualmente ou em novas relações, dependendo muito das preferências e do momento de vida de cada pessoa. Um ponto essencial para quem deseja aumentar a libido naturalmente é a prática de atividades físicas. Isso porque o exercício regular melhora a circulação, promove a liberação de endorfinas e auxilia na regulação de hormônios que influenciam o humor e o desejo sexual. Além disso, manter o corpo em movimento ajuda na flexibilidade, na força muscular, na disposição e, consequentemente, na autoestima. Não é preciso fazer nada muito radical. Caminhadas diárias, hidroginástica, yoga, pilates ou qualquer exercício que seja prazeroso para você pode trazer benefícios. O importante é buscar algo que se encaixe na sua rotina e que respeite possíveis limitações físicas. E lembre-se sempre de conversar com um médico ou profissional de educação física antes de começar qualquer atividade mais intensa, para evitar lesões. Outro aspecto que merece destaque é a alimentação. O que comemos impacta diretamente nosso bem-estar geral e, portanto, a nossa vida sexual. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e fontes magras de proteína favorece a circulação sanguínea e o equilíbrio hormonal. Alimentos como abacate, oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas e peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha, contribuem para a saúde do coração e podem melhorar a disposição. Beber bastante água também é fundamental, pois a desidratação pode causar fadiga e reduzir a vitalidade. Por outro lado, o consumo excessivo de álcool, o fumo e a ingestão exagerada de alimentos processados podem prejudicar a libido, seja por afetar a circulação, seja por diminuir a energia ou afetar o humor. Uma abordagem que muitas pessoas consideram benéfica é a adoção de técnicas de relaxamento e redução de estresse. E não há como negar que o estresse é um grande inimigo do desejo sexual. Ele pode atrapalhar o sono, aumentar a ansiedade e, com isso, diminuir a vontade de se envolver em momentos de intimidade. Práticas como a meditação, a respiração profunda, a yoga e até mesmo hobbies prazerosos, como jardinagem ou pintura, podem ajudar a reduzir a tensão. Quando a mente está mais tranquila, fica muito mais fácil se abrir para os estímulos do prazer, pois a pessoa não está ocupada com preocupações constantes. É claro que, às vezes, os desafios que envolvem a libido não dizem respeito apenas a hábitos e estilo de vida. Em alguns casos, fatores emocionais mais profundos podem estar em jogo, como traumas de relacionamentos passados, bloqueios psicológicos ou até um histórico de abusos. Nessas situações, a terapia pode ser uma grande aliada. Um bom psicólogo ou terapeuta sexual pode ajudar a entender as raízes dessas questões e trabalhar, em conjunto, soluções que levem à retomada do desejo de forma saudável e segura. Não há demérito algum em buscar ajuda profissional. Pelo contrário, é um sinal de autocuidado e responsabilidade com a própria saúde. Além de cuidar da mente, é igualmente importante ter atenção às condições médicas que podem influenciar o desejo sexual. Por exemplo, o diabetes, a hipertensão e problemas cardiovasculares costumam afetar a circulação sanguínea e, consequentemente, a função sexual. Alguns medicamentos para essas condições também podem ter efeitos colaterais que diminuem a libido ou causam disfunções sexuais. Por isso, se você suspeitar que o remédio que está tomando esteja prejudicando o seu desejo, converse abertamente com seu médico. Às vezes, é possível ajustar a dose ou trocar a medicação para minimizar esses efeitos, sempre levando em conta a segurança e a eficácia do tratamento principal. Não interrompa nada por conta própria. O ideal é sempre buscar orientação profissional. Lembre-se de que a sexualidade não se resume ao ato sexual em si. Principalmente na terceira idade, o prazer pode vir de formas variadas, seja através de um carinho mais demorado, um abraço que aquece o coração, um momento de cumplicidade ao assistir a um filme ou mesmo ao dividir uma refeição especial. Essa ampliação do conceito de intimidade é muito enriquecedora
pois tira o foco de desempenhos ou metas específicas e coloca a atenção na conexão emocional, no toque afetuoso e na valorização do tempo compartilhado. Muitas vezes, o desejo também se alimenta desses instantes simples, mas cheios de significado, que nos lembram o quanto é bom estar vivo, sentir, se emocionar e se permitir. Vamos pensar agora em algumas mudanças práticas que podem ser inseridas na rotina para revitalizar o desejo sexual. A primeira delas é reservar momentos específicos para cuidar de si. Isso pode significar ler um bom livro, caminhar ao ar livre para observar a natureza, ou simplesmente sentar-se em silêncio por alguns minutos para prestar atenção na própria respiração. A ideia é criar pequenos rituais de autocuidado que vão nutrir a mente e o espírito, tornando você mais aberto a vivenciar o prazer em outros contextos. Em segundo lugar, busque se aproximar de pessoas que lhe fazem bem. Cultivar laços de amizade, participar de grupos de convivência, trocar ideias e até mesmo compartilhar dúvidas sobre sexualidade com quem se sente à vontade pode ser extremamente libertador. A troca de experiências traz conforto e mostra que você não está sozinho. Vale também destacar a importância de conhecer o próprio corpo. Ao longo dos anos ele muda, e algumas coisas que antes eram prazerosas podem precisar de ajustes agora. Dar tempo para explorar novos toques, novos ritmos e novas sensações é uma forma de descobrir caminhos para o prazer que talvez nem fossem imaginados antes. Muitas vezes, essa fase da vida oferece a oportunidade de se redescobrir com menos pressões externas, com mais maturidade e consciência das próprias necessidades. Isso pode ser vivido sozinho ou em parceria, e em ambos os casos a experiência pode ser muito positiva. Outro ponto que merece atenção é a questão dos lubrificantes, pois com a diminuição de hormônios, pode haver um ressecamento vaginal que dificulta o ato sexual. O uso de lubrificantes à base de água ou até mesmo de silicone, dependendo da recomendação médica, pode tornar a relação mais confortável e prazerosa, evitando desconfortos. Esse é um recurso simples, acessível e muitas vezes negligenciado por falta de informação. Além disso, quando há dor ou incômodo, fica difícil ter desejo, pois o corpo começa a associar o sexo a algo desagradável. Cuidar desses pequenos detalhes é fundamental para manter a libido ativa. Para muitos casais, redescobrir a intimidade inclui experimentar novas formas de carinho que não envolvam necessariamente a penetração. A massagem pode ser uma dessas opções. Além de relaxar, ela promove o contato pele a pele, desperta sensações de prazer e aproxima o casal, estabelecendo um clima mais propício para que a libido se manifeste. O segredo é não ter pressa e permitir que o corpo responda no seu próprio ritmo. Afinal, a maturidade também traz a oportunidade de vivenciar o sexo sem a ansiedade da juventude, focando mais na qualidade do momento do que na quantidade ou na performance. Pode ser interessante também incluir na conversa exemplos de pessoas que decidiram olhar para a própria saúde sexual e transformaram significativamente suas vidas. Imagine alguém que, depois dos 60 anos, começou a praticar meditação e percebeu que, ao reduzir a ansiedade, sentia mais disposição para se conectar com o parceiro. Ou outro exemplo de quem modificou a dieta e inseriu exercícios na rotina, colhendo não só benefícios para o coração e para as articulações, mas também um impacto positivo na libido. Esses relatos mostram que, se há abertura para mudanças de hábitos e para novas experiências, a sexualidade na terceira idade pode ser surpreendentemente satisfatória. Num relacionamento longo, como um casamento de décadas, é normal que ocorram fases de menor interesse sexual, seja por parte de um dos parceiros ou de ambos. Nesses momentos, é crucial manter o diálogo, tentar entender se há algo além do fator biológico, como problemas de comunicação, ressentimentos guardados ou falta de tempo de qualidade juntos. Às vezes, a falta de desejo é apenas um sintoma de outras questões não resolvidas, e trabalhar essas questões em conjunto pode trazer de volta a intimidade que se julgava perdida. Claro que cada casal e cada pessoa é única, então não existe uma fórmula pronta que vá funcionar para todo mundo da mesma forma. Porém, a soma de cuidados físicos,
emocionais e relacionais, costuma ser a base para manter ou mesmo recuperar o interesse sexual. E quando falamos em cuidados físicos, incluímos aí a procura por um médico de confiança para exames de rotina, pois muitas condições de saúde podem ser tratadas de forma mais eficiente quando diagnosticadas cedo. Manter o acompanhamento médico em dia possibilita identificar desequilíbrios hormonais ou outros fatores orgânicos que, se corrigidos, podem melhorar muito a qualidade de vida, incluindo o aspecto sexual. Outro ponto que não podemos deixar de lado é a influência do ambiente. Criar um clima aconchegante no quarto, investir em lençóis macios, acender uma vela perfumada ou mesmo colocar uma música tranquila podem ajudar a desacelerar a mente e a estimular os sentidos. Essas pequenas mudanças de cenário podem parecer simples, mas fazem diferença, pois sinalizam para o cérebro que é hora de relaxar e de se preparar para o prazer. Além disso, como já foi mencionado, eliminar fontes de estresse é fundamental. Então, evite trazer discussões ou problemas cotidianos para a cama, pois isso só aumenta a tensão e diminui o desejo. Muitos idosos acabam se fechando para a sexualidade por medo de julgamentos ou críticas da família e da sociedade. É importante lembrar que a vida é sua e que cultivar o próprio prazer não é algo a ser condenado, mas celebrado. As pessoas ao seu redor precisam compreender que o seu bem-estar inclui, sim, manter a chama sexual acesa, caso você assim deseje. Quando estiver confortável para isso, compartilhar essa visão pode ajudar a quebrar preconceitos e trazer mais leveza às conversas em família. Ainda assim, se você preferir manter a sua intimidade privada, esse é um direito seu. Em muitos momentos, a questão da libido pode estar diretamente ligada à maneira como você enxerga o processo de envelhecimento. Se você associa o avançar da idade apenas a perdas e limitações, talvez acabe deixando de lado interesses e prazeres que poderiam continuar ativos. Mas se encarar a maturidade como uma fase de autoconhecimento, sabedoria e oportunidade de viver a sexualidade de forma mais profunda e consciente, estará dando um passo significativo para que o desejo continue presente. Também pode acontecer de existir um certo constrangimento em abordar o tema com o parceiro ou com profissionais de saúde. Entretanto, falar sobre sexualidade com médicos ou terapeutas capacitados é algo cada vez mais comum e necessário para esclarecer dúvidas e receber orientações embasadas. Se você se sentir envergonhado, lembre-se de que essas pessoas estão acostumadas a conversar sobre esses assuntos e, se forem bons profissionais, vão conduzir o diálogo com acolhimento e empatia. Para quem enfrenta um processo de luto pela perda de um companheiro de muitos anos, o caminho pode ser um pouco mais sensível. Nesse caso, é necessário respeitar o próprio tempo de elaboração da perda, sem pressa ou pressões externas. Ainda assim, quando a pessoa começa a se sentir pronta para pensar em novas possibilidades de afeto e desejo, é importante não se fechar para oportunidades. Pode acontecer de surgir a vontade de se relacionar novamente ou mesmo redescobrir o próprio corpo através do prazer solitário. Tudo isso faz parte de um processo pessoal que varia de acordo com a história de cada um. De forma geral, todos esses pontos convergem para a ideia de que a saúde sexual na terceira idade depende de um conjunto de fatores. Não há um remédio milagroso que vá resolver tudo, embora algumas medicações possam ajudar em questões pontuais, sob supervisão médica. Mas o foco aqui é justamente apresentar formas de aumentar o desejo sexual sem depender exclusivamente de medicamentos, e sim com mudanças de estilo de vida, hábitos saudáveis, investimento na comunicação e no autoconhecimento. O principal recado é possível sim viver uma sexualidade plena e satisfatória na maturidade, desde que se dê a devida atenção a todos os aspectos envolvidos: corpo, mente, emoções e relacionamentos. É uma fase em que a pressa pode ser menor, dando espaço para a exploração de novas sensações, sem a pressão que às vezes impera na juventude. É hora de se permitir, de valorizar a experiência adquirida ao longo da vida e de se abrir para descobertas que podem ser surpreendentes. Por isso, se você sente que o desejo já não é o mesmo ou que está enfrentando alguma dificuldade,
Considere todas as possibilidades. Conversar mais abertamente com seu parceiro ou parceira, adotar práticas físicas e alimentares mais saudáveis, buscar técnicas de relaxamento, experimentar um toque mais demorado e afetuoso, utilizar lubrificantes quando necessário, procurar apoio psicológico ou terapia de casal, ajustar medicações que possam estar afetando a libido e, acima de tudo, respeitar o seu ritmo e as suas vontades. Você não está sozinho nesse processo. Muitas pessoas maduras estão fazendo exatamente o mesmo movimento. Olhar para dentro, entender que ainda tem muito a viver, inclusive no que se refere ao prazer sexual, e procurar meios de tornar essa vivência algo positivo e enriquecedor. O segredo é respeitar as individualidades e manter a mente aberta para perceber que a vida sexual pode, sim, continuar ativa, interessante e até melhor do que antes. Pode ser que, nessa caminhada, você encontre opiniões contrárias ou certo preconceito, mas lembre-se de que cuidar de si mesmo, inclusive da sua sexualidade, não deve ser motivo de culpa ou constrangimento. Ao contrário, é sinal de amor próprio, de respeito pelas suas vontades e de busca por uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos. Chegando ao fim da nossa conversa, é importante reforçar a mensagem de esperança e motivação. Você tem em suas mãos a possibilidade de ressignificar a sexualidade na terceira idade, adotando estratégias que envolvem corpo, mente e coração. Reserve um tempo para refletir sobre o que pode melhorar na sua rotina. Quais conversas precisam ser colocadas na mesa com o seu parceiro e quais ajustes são possíveis na sua alimentação ou prática de exercícios. Se você acha que precisa de ajuda profissional, não hesite em buscar, seja um médico, um psicólogo ou um terapeuta sexual. A fase madura da vida pode trazer, sim, alguns desafios, mas também pode ser um período de muita liberdade, autoconhecimento e satisfação. A sexualidade, quando vista de forma natural e integrada ao restante da vida, tem o potencial de trazer inúmeros benefícios físicos e emocionais, como melhoria do humor, fortalecimento de vínculos afetivos, redução do estresse e até mesmo o fortalecimento do sistema imunológico. Portanto, que você se permita descobrir ou redescobrir tudo isso, sempre de modo respeitoso, empático e consciente. Espero que essa conversa tenha ajudado a clarear algumas questões e, principalmente, a inspirar você a buscar ainda mais informações e práticas que possam enriquecer seu dia a dia. Cada passo dado em direção a um cuidado genuíno com o próprio corpo e a própria mente é um passo rumo a uma vida mais plena, saudável e feliz. E lembre-se, a sexualidade é uma parte fundamental do ser humano em qualquer fase da vida, e tratar desse assunto com naturalidade e acolhimento é um direito de todos.